save time in a bottle. First thing that I'd like to do is to save every day till eternity passes away, just to spend them with you. Are you guys seriously this calm? E salve pessoal, Deleompeta do canal Geopolítica Mundial aqui. Bom, o que está repercutindo aí? Donald Trump, de novo. Praticamente eu só faço agora comentários a respeito do Donald Trump. Mas fazer o quê? O homem é polêmico, né? O cara solta umas coisas aí. Mas qual foi a última dele agora? A frase, a postagem dele na rede social dele, depois replicada no Twitter, na conta oficial dele, falando da aproximação com a Coreia do Norte e um possível afastamento da Coreia do Sul. Pelo menos é assim que dá para se interpretar. Pois bem, alguns poréns a gente tem que fazer aqui. A primeira coisa é que não significa necessariamente um afastamento da Coreia do Sul. A gente tem que lembrar que o Trump, nesse sentido, é bastante bufão. Nem tudo que ele fala se escreve. Na verdade, quase nesse segundo mandato dele, quase nada do que ele fala se escreve, né? Mas a gente tem que considerar um contexto ali que vai se formando na Eurásia, que é mais complicado do que as pessoas veem. E que parece improvável hoje, mas vai se desenhando um esboço disso que daqui 20 anos, 15, talvez não seja mais tão improvável. Que é uma situação onde nós temos uma aproximação dos Estados Unidos com a Rússia, da Rússia com a Coreia do Norte, da China com a Coreia do Sul, e se forma aí mais ou menos esse bloco nesse contexto de oposição, não necessariamente evoluindo para uma guerra, mas você tendo China e Coreia do Sul numa posição e a Rússia e a Coreia do Norte em outra. E por que eu falo isso? A aproximação dos Estados Unidos com a Rússia, me parece que ela vai permanecer, ela vai ficar, mesmo que haja um governo do Trump, embora não ponha a mão no fogo com relação a isso, mas me parece que essa vai ser uma tendência de fato do longo prazo. Ao mesmo que isso resulte num custo do afastamento dos Estados Unidos com a Europa. Tá? E por que eu digo isso? Porque para a corrida dos recursos necessários para o século XXI e já pensando no século XXII, a Rússia é mais interessante do que a Europa. Principalmente na parte de terras raras, minerais críticos, fertilizantes, etc, etc. Enquanto que a Europa, nesse sentido, tem pouco a oferecer. Esse tipo de papo vai desagradar muito quem orienta suas visões de política externa, não por uma visão geopolítica, mas por uma visão mais ideológica de democracias contra ditaduras, etc, etc. E eu não gosto muito dessa visão, porque nós estamos vendo hoje em dia cada vez mais as democracias sendo antidemocráticas. Em muitos casos, mais antidemocráticas do que as tais ditaduras. Porque ainda que as ditaduras sejam de fato ditaduras, tem um grau hoje de liberdade econômica que muitas democracias nem sequer têm, né? E, bom, e mesmo que fosse algo mais preto no branco, essas democracias fossem mais democráticas como era antes, etc., bom, vamos lembrar que o fato de um país ser ditadura ou não nunca foi muito relevante para os Estados Unidos, desde que essa ditadura tivesse uma aproximação estratégica com eles. Afinal de contas, eles são ainda muito próximos dos Emirados Árabes, da Arábia Saudita e por aí vai. De qualquer forma, essas orientações baseadas em política externa, quando é baseada em visões ideológicas, ela frequentemente fracassa. Mas o fato de não ter essa perspectiva estratégica no governo Bolsonaro levou a frustrações, aonde, por exemplo, batia muito na China durante o período eleitoral, falando de um alinhamento com os Estados Unidos e com a Europa, para que depois de eleito fosse obrigado a ter que se aproximar da China e da Rússia e se afastar dos Estados Unidos e da Europa, principalmente depois que teve a eleição do Biden nos Estados Unidos e a saída do Trump, né? Por quê? Porque orientou suas visões com base em ideologia e não em visão em geopolítica, né? Relegou a importância do Mercosul, que era algo absolutamente fundamental e vital para a política externa brasileira, criticou muito os países árabes, islâmicos, enquanto enaltecia Israel, para depois, quando chega lá, se alinhar justamente aos países islâmicos lá naquelas pautas conservadoras, né? Ou seja,
Quando você orienta sua política externa com base em ideologia, você vê esse tipo de situação, você não entende o que está acontecendo, fica confuso. E não entende por que os Estados Unidos agora está tendo essa reorientação. E por que ele está tendo essa reorientação? Porque o grande problema dos Estados Unidos para o século XXI é China. E a Europa não pode fazer nada com relação à China nesse sentido. Tá? A Europa tem muito pouco poder de barganha a acrescentar para os Estados Unidos. A Rússia tem mais. Primeiro, que com a guerra na Ucrânia, a Rússia praticamente virou um posto de gasolina da China, está extremamente dependente da China e existe uma forte desconfiança dos russos com relação aos chineses. Muita gente acha que russos e chineses são extremamente próximos e amiguinhos e se gostam, mas gente que obviamente nunca conversou com ninguém ligado ao governo russo, porque quando você conversa com os caras, vocês veem que eles têm uma desconfiança da atuação chinesa na parte interior do país. Eles têm uma desconfiança do que os chineses planejam no longo prazo para o interior russo. Muitos russos até já consideram que é questão de tempo para a China, através da imigração, conseguir absorver a parte oriental da Rússia, de forma que a Rússia deveria priorizar a parte com a fronteira ocidental, porque não teria muito o que fazer. Outros acham que vai ser questão de tempo até eventualmente ter alguma guerra naquela região também. Enfim, são perspectivas deles, mas a questão é que não existe uma relação de confiança de fato entre os dois, mas existe uma relação estratégica de oposição aos Estados Unidos. E os Estados Unidos sabem que a Rússia é um ator que tem, apesar de estarem na mão da China, ainda tem um peso muito importante para a China. Afinal de contas, a Rússia não só abastece eles com energia, como dá um resguardo de segurança na parte interior da China. Uma parte que, por milhares e milhares de anos, foi problemática para os chineses e, desde a chegada dos europeus, passou a ser secundária e, quando começou a ter alguma tensão de novo, com a União Soviética, voltou de novo a ser secundária conforme a Rússia foi reaproximando da China. E isso foi uma vitória diplomática chinesa de conseguir estabelecer o seu flanco ocidental, a sua parte interior, podendo se concentrar na expansão da sua marinha, diga-se de passagem, para fazer uma oposição aos Estados Unidos, sem necessariamente usar tropas, apenas usar a diplomacia e o dinheiro. Foi uma vitória para Pequim nesse sentido. Então, os Estados Unidos se aproximando da Rússia, não só por esses fatores que eu falei que tinha interesses, né, de terras raras, fertilizantes, etc., mas também porque é um país vizinho da China. E com relação à Coreia do Norte, muita gente sempre enxergou a Coreia do Norte como aliada da China e não, tá? A China, os dois têm uma relação também muito estratégica, mas não gostam muito um do outro. China vê a Coreia do Norte como um ator rebelde e incontrolável que, por consequência, diversas vezes atrapalhou alguns planos de Pequim de aliviar tensões com o Japão e com a Coreia do Sul ou de estabelecer acordos comerciais. Ela enxerga Pyongyang como um ator descontrolado e, às vezes, um tanto quanto irracional. É a visão dos chineses. Já os norte-coreanos enxergam na China uma outra forma de um país que não é imperialista como os Estados Unidos, mas que, por consequência, digamos que humilha os norte-coreanos. Eles se sentem um tanto quanto humilhados com essa relação com os norte-coreanos. E, por outro lado, eles têm uma grande simpatia e uma relação de amizade com os russos. Não é à toa também dessa aproximação da Coreia do Norte com a Rússia na guerra da Ucrânia. Tá? Não é coincidência. A primeira vez que eu ouvi isso, tá, de que norte-coreanos não gostavam de chineses, gostavam mais dos russos e confiam mais nos russos do que confiam nos chineses, foi em 2015, quando eu morava em Hong Kong, e eu fui convidado lá para uma ONG norte-coreana para conversar lá com eles, nem sabia que existia ONG norte-coreana, e aí na conversa ali, um episódio um tanto quanto bizarro e estranho, talvez um dia eu conte essa história, provavelmente nunca vou contar, porque dificilmente vou ter oportunidade de contar, e diga-se de passagem, né? E ali na conversa com eles, eles comentaram isso, que na Coreia do Norte, pessoal, tanto o governo quanto a população não gosta muito, não simpatiza muito com a China. Existe uma relação assim de admiração pelo crescimento econômico, desenvolvimento tecnológico, mas não há uma simpatia, né?
Eles gostam mesmo dos russos. Ouvi literalmente essas palavras. Os russos, sim, esses são os nossos amigos, esses sim, nós gostamos deles, etc, etc, etc. E eu, na época eu falei, nossa, mas que surpresa, né? Porque eu tinha até então uma visão como a do cidadão médio aí, que acha que a China e a Coreia do Norte são grandes aliados, não sei o que lá. E de lá pra cá, lendo muito da literatura, eu comecei a ver essa perspectiva chinesa com relação aos norte-coreanos e vendo aí posturas que diversas vezes os norte-coreanos tiveram em desafio a Pequim. E isso, aí, depois da guerra na Ucrânia, apenas reforçou ainda mais conforme os norte-coreanos foram se aproximando da Rússia e a China não gostou muito disso. Né? Aliás, os norte-coreanos estão aí surfando economicamente, pro padrão deles, é claro, nada muito relevante, mas pro padrão deles estão surfando economicamente justamente por causa da atividade comercial deles com a Rússia e com a China. Digamos, não em menor escala, porque ainda a China é a grande parceira norte-coreana, mas em termos de prioridade para Pyongyang, eles veem Moscou como uma válvula de escape para sair daquela pressão que existe na Península Coreana. Então, apesar de ser improvável esse cenário que eu desenhei hoje, vale lembrar que a Coreia do Sul tem uma relação comercial muito maior com a China do que a Coreia do Norte tem com a China, tem uma relação histórica muito mais, como posso falar, robusta e cultural, no sentido de que norte-coreanos importam muito mais da cultura chinesa atual e chineses da cultura sul-coreana atual. Claro que algumas coisas, nem tudo, porque, por exemplo, a questão dos sul-coreanos afeminados não pega bem para o governo chinês. O governo chinês tem tentado barrar isso, mas tem, né, esse espaço, tem tido uma relação cultural muito intensa entre os dois que não existe com a Coreia do Norte. E sem falar a quantidade de chineses que moram na Coreia do Sul é muito maior do que de chineses morando na Coreia do Norte. E de sul-coreanos morando na China também é uma grande quantidade também, tá? Aliás, alguns sul-coreanos que eu conheci quando eu era mais jovem, que moravam aqui no bairro do Bom Retiro, em São Paulo, resolveram mudar para a China por questões profissionais, né? E também lá hoje não pensam nem ir para a Coreia do Sul e nem voltar para o Brasil, né? Bom, a questão é que a China vê a Coreia do Sul como muito mais útil, apesar dos sul-coreanos, nos últimos anos, terem abandonado uma postura que eles vinham adotando nas últimas décadas de neutralidade na relação entre China e Estados Unidos. Eles têm tentado se aproximar mais dos Estados Unidos, o que desagradou Pequim, mas agora vem aí essa orientação do Trump, né, onde os sul-coreanos agora meio que estão preocupados, vão sentindo aí que estão sendo escanteados e por consequência podem ser entregues para a China em termos de política externa. Eu acho muito precipitado falar isso, né? Até porque nós teremos que aguardar como isso vai se desenrolar com o tempo, vai que muda o governo Trump, isso volta atrás. Então, para poder falar que isso é uma tendência de fato, nós teremos que esperar para ver como que isso vai ficar depois, quando houver alguma alternância de poder nos Estados Unidos que afete sua política externa, para ver se eles vão manter isso ou não, né? Enfim, de qualquer forma, o que nós estamos vendo hoje, tá, é um afastamento dos Estados Unidos com relação à Europa e à Coreia do Sul. O Japão permanece útil, porque, diga-se de passagem, o Japão, a menos que amanhã, de repente, o Trump faz algum tweet mirabolante de novo, mas ao que tudo indica, o Japão permanece como grau de alta importância para os Estados Unidos. Afinal de contas, o Japão é a última linha de defesa que os Estados Unidos têm para a contenção da China, porque Taiwan praticamente já é dada pelos estrategistas de Washington como perdida. Tá? Se a China invadir Taiwan hoje, eles sabem que eles não teriam como defender Taiwan. Isso já é uma coisa que eles vêm repetindo. Tá? Então não é uma questão de opinião minha. Eles lá acham que eles não teriam condições de defender Taiwan e meio que já estão falando, vamos pular fora, porque tudo indica que no intervalo aí das próximas décadas talvez vai ter até uma reintegração gradual e voluntária por parte dos taiwaneses em relação à China. Não sei, vamos aguardar, mas eu não descartaria essa hipótese, eu diria que era uma hipótese até que relativamente alta, alguma coisa aí na casa de 60% para 70%. Mas o Japão não, o Japão é a última linha de defesa mesmo, para conter a China na região do Pacífico, que vale a pena dizer, o Pacífico é uma das 3 áreas de prioridade para os Estados Unidos, junto com a região do Ártico e com a América Latina. Né? Pode parecer estranho para muita gente hoje, né, essa aproximação dos Estados Unidos, muita gente acha que é só o Trump,
e que eventualmente isso vai mudar, ou que a Rússia nunca vai se dobrar para o Ocidente, né? Então, assim, tanto o pessoal anti-Rússia como os pró-Rússia vão ficar bravos, mas o fato é que nós temos já no passado, pós-Guerra Fria, várias circunstâncias onde a Rússia, no primeiro sinalzinho dos Estados Unidos, correu para dar abraço e beijo neles. Né? Não foi uma vez, foram várias vezes. E isso, por várias vezes, fez com que Pequim ficasse um tanto quanto surpresa com a velocidade com que a Rússia tentava estabelecer relações com os Estados Unidos. Tá? A primeira delas foi logo depois do 11 de setembro, quando os Estados Unidos vão solicitar apoio à Rússia, e a Rússia praticamente cede várias bases na Ásia Central. Isso pegou Pequim de surpresa, porque a Ásia Central sempre foi vista como a área prioritária de segurança da Rússia, né? A sua área de vulnerabilidade, então ali eles seriam mais sensíveis e dificilmente iriam ceder espaço ali. E os russos não só cederam, como cederam muito rápido, praticamente a troco de nada, apenas para ficar de boas imagens com os Estados Unidos. Tá? Então, para os chineses, eles ficaram, caramba, Rússia, os caras nem desabotoaram a camisa e você já está lá lambendo eles. Basicamente, essa foi a percepção dos chineses. Né? E depois aí da história para lá para cá, você já sabe né? Os Estados Unidos voltaram a ter tensões com a Rússia, né? Principalmente depois com o governo Obama e tudo mais, e enfim. Né? De qualquer forma, a China tem a impressão de que se os Estados Unidos sinalizarem, a Rússia vai correr para sentar no colo deles. Essa é a perspectiva da China. Eu não duvido. Tá? Até porque uma outra relação estranha que vai se formando também aqui é essa relação triangular Estados Unidos, Rússia e Israel. Muita gente coloca Estados Unidos e Israel de um lado e Rússia e Irã de outro, e não é tão simples. Rússia e Israel não são aliados, mas são países que têm muito em comum, muita confluência, e eu não duvido que venha a se formar um bloco. Sobretudo se os Estados Unidos se afastarem mesmo do Oriente Médio, a Rússia é que provavelmente irá aparecer como a grande fiadora de Israel, tá? E não o Irã. Vale lembrar também que iranianos não confiam nos russos e russos não confiam nos iranianos, a ponto de já ter até mesmo tido no passado recente, tá, nos últimos menos de 10 anos, acusações de espionagem mútua um do outro, a ponto até dos militares iranianos, depois dos ataques do ano passado, na metade de 2025, falarem que não devem mais comprar equipamento russo, porque eles acreditavam que os russos estavam passando os códigos e funcionamento dos seus equipamentos para os israelenses e que deveriam comprar apenas equipamentos chineses. Ou seja, uma outra relação aí. Será que se nós podemos então falar então de um bloco, olha que surreal isso, tá? Em outro momento seria absurdo pensar isso, mas não seria propriamente um bloco, mas uma linha de relações diplomáticas muito consolidadas, vindo de Estados Unidos, Israel, Rússia, Coreia do Norte, e do outro lado Irã, China e Coreia do Sul, né? Que circunstância estranha. Muita gente, de novo, pode falar que isso é improvável, mas temos que lembrar que essas mudanças de relações diplomáticas às vezes pegam todo mundo de surpresa. Tá? Ninguém imaginaria que o Japão, o Império do Japão e o Império Inglês entrariam em guerra na Segunda Guerra Mundial. O Império do Japão era aliado dos ingleses até os anos 20. Tá? Vale lembrar que na Primeira Guerra Mundial, quando houve uma insurreição de tropas indianas no território malaio, quem mandou tropas, inclusive em Singapura, para sufocar essas insurreições indianas foram o Japão, a pedido dos ingleses. E os japoneses sufocaram e devolveram o território para os ingleses de bom grado, apenas para mostrar uma boa amizade com os ingleses. Até porque tanto o Japão como a Inglaterra enxergavam, na verdade, na Rússia, né, na primeira guerra, o Império Russo, e depois na segunda, a União Soviética, a Rússia como a grande ameaça. Né? E, no final das contas, os dois, na Segunda Guerra Mundial, acabaram se pegando. E também, vale lembrar, como França e Inglaterra viam no Hitler uma forma, na Alemanha nazista, uma forma de oposição à União Soviética, até que depois, no final das contas, a União Soviética e a Alemanha nazista formaram lá o Pacto Molotov-Ribbentrop, pegando os aliados ocidentais de surpresa. E depois isso mudou a partir do momento que os dois, França e Inglaterra, vão virar aliadas da União Soviética contra a Alemanha nazista. Então, quem olha muito nas relações diplomáticas e palavras de políticos acaba
perdendo muita coisa e acaba se distraindo. Enquanto quando você olha os mapas, você acaba vendo aí um aspecto que é muito mais difícil mexer, que é a geopolítica. Então, pode parecer estranho essa direção, mas eu não diria que é impossível. Hoje eu falaria que esse desenho que eu falei para vocês está na casa aí de 50% de acontecer. Mas que, de fato, a tentativa dos Estados Unidos de tentar se aproximar da Rússia para conter a China é um fato que provavelmente vai permanecer, vai mesmo, tá? Afinal de contas, muita gente nos Estados Unidos enxerga que as operações militares no Oriente Médio foram estrategicamente desastrosas, deu tempo para a China se tornar o que é hoje, e que as contenções, sanções, embargos e apoio aos ucranianos contra os russos jogou a Rússia na mão da China, e a Rússia é simplesmente uma coisa grande demais para ficar dependente da China, então isso acabou fortalecendo os chineses, né? Existe muita dessa leitura nos Estados Unidos, então muita gente cada vez vai pensando aí se vale a pena nos Estados Unidos defender a democracia a qualquer custo e que os Estados Unidos deveriam apenas focar nas suas prioridades estratégicas e geopolíticas, né? Vamos ver qual grupo aí vai ganhar em cima disso, mas é uma situação bastante estranha que estamos indo aí. É um momento muito interessante para analisar a geopolítica e tentar se desprender de vínculos ideológicos, porque cada vez mais a ideologia vai sendo enterrada pela geopolítica, o que não necessariamente é uma coisa boa. Beleza? Obrigado a todos, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.